Olá, caro aluno bereano. Vamos para o módulo de Bibliologia. Vamos refletir sobre este tema, sobre essa disciplina e com questões práticas. Iremos abordar teologicamente, não é? E como que essa disciplina ela afeta a nossa vida espiritual no contexto pessoal e também no contexto de comunidade local de crentes, tá? Então, bibliologia, dentro da teologia sistemática, né, nós vamos observar que significa praticamente, né, a disciplina ali que vai estudar a própria Bíblia. Né, o nome já pressupõe isso. Né, então, é um ramo que vai se dedicar ao estudo da Bíblia, à sua origem, né, ao seu conteúdo, à interpretação que é aplicada à Escritura, a questão da canonicidade. Então, todas essas questões mais teológicas, elas estarão dentro do prisma da bibliologia, tá? Então, este campo é crucial, né, para a compreensão da própria fé cristã. Então, todo aluno, todo discente, ele tem que ter a noção de que a boa parte da teologia que ele está adquirindo nesse curso e nos posteriores está dentro da teologia da bibliologia, né? Até porque a bibliologia nada mais é do que a disciplina que estuda a própria Bíblia, tá? Então, a Bíblia é considerada a palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que ter a noção aqui, básica, é que o primeiro pressuposto basilar aqui, tá? É que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, o pressuposto inicial é esse. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não está preocupada em nenhum momento em provar para o homem que é, né? O próprio Deus da Escritura chega e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. E vários são os textos bíblicos que comprovam sobre isso, que a posterior nós iremos mencionar, tá? Então, a importância da disciplina em si, não é? Então a importância, né, da disciplina bibliologia, ela é justamente porque a Bíblia faz parte central da fé cristã. Não tem como você desassociar, né, a fé cristã da Escritura. E aqui é interessante, eu queria ler para vocês aqui, não é? Um texto breve sobre isso, que aconteceu lá no período pré-reforma, reforma protestante, mas que nós temos que analisar aqui, que acontece também na nossa contemporaneidade. E olha que interessante. Por volta do ano de 1520, na cidade alemã de Zwickau, surgiu um grupo de homens denominados de Iluminados, chamados por Lutero de profetas de Zwickau, naquela cidade onde estavam localizados. Eles alegavam ter revelações especiais vindas diretamente de Deus, entendendo ter sido chamados por Deus para completar a reforma. Olha que interessante. Estes homens de Zwickau surgiram no período reformador, dizendo que tinham recebido uma nova revelação e que esta nova revelação, que não era a Escritura, né, iria revolucionar a reforma. Um ponto reflexivo aqui. Na nossa contemporaneidade, no meu e no seu tempo, agora, não existem homens assim também? Trazendo novas revelações, novas fontes, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor nunca o falou. Na bibliologia temos que entender o seguinte, que é um princípio basilar na teologia cristã, é o sola escritura, somente a escritura. Então todo aquele que diz vir em nome do Senhor deve falar a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor é dizer aquilo que está escrito e não aquilo que a minha imaginação entende que deve ser falado, tá? Então todo aquele que fala aquilo que não está escrito, convém que se cale. Estes homens aqui vieram com novas revelações, como se a Bíblia não fosse suficiente, né? Nós vamos entrar mais tardar na suficiência da Escritura. Então, todo aquele que coloca em xeque a Escritura, a Bíblia Sagrada, é tratado ou deve ser tratado pela igreja, certo? Ou deve ser disciplinado pela igreja, porque esse não é cristão. Qualquer pessoa que diminua a Bíblia, qualquer pessoa que não creia na Bíblia, não pode ser taxado como cristão, tendo em vista que o principal meio da fé cristã é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que revela o Deus da Escritura,
o Deus do que criou o cosmos, o Deus que criou a mim e criou a você. Tá? Então, o pressuposto inicial é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ok? Então, esse grupo, né, partia de uma suposta revelação interior. Então, Deus tinha revelado a estes homens especiais. Nós também vemos isso na nossa contemporaneidade, não é? Provinda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tinha trazido um grupo de novas revelações para estes homens. Acreditavam eles que o fim dos tempos estava próximo. Né? Olha que interessante. Os ímpios seriam exterminados e por isso era necessário estudar teologia, estudar a Bíblia, visto que o Espírito estaria inspirando os pobres e ignorantes, que seriam eles. Né? Então, esse falso moralismo, né? Essa falsa santidade, também nós vemos hoje em dia. Pessoas que dizem, não precisa estudar teologia, não precisa perder tempo estudando a Bíblia, o que importa é sermos cheios do Espírito Santo. Mas, espera aí. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma fé saudável à luz da Bíblia. Lembre-se que o pressuposto central da bibliologia, da teologia, da sua fé, é a Bíblia como verdade última, a Bíblia como verdade absoluta. Então, toda a espiritualidade cristã genuína parte, certo? Preste atenção, parte de uma fé baseada nos ensinos da Bíblia. E o oposto disso é uma fé imatura, tá? Então, por que nós precisamos a importância de bibliologia? Porque são os conceitos mais básicos sobre a Bíblia. E quanto mais soubermos sobre a mesma, quanto mais nos debruçarmos sobre a mesma, mais a nossa fé será autêntica. Mais a nossa fé estará enraizada realmente no Evangelho, no Deus que se fez revelar. Sproul fala sobre isso, né? Essa ideia de Deus se permitindo revelar aos homens. Por quê? Veja só. Se nós caímos, né? Você estudou isso ou vai estudar em antropologia, nós caímos, né? Temos aí a marca do pecado. Então, naturalmente, sozinhos, é impossível irmos até Deus, buscarmos a Deus. Porque o nosso coração depravado, ele foge, né? Como diz o livro de Romanos, ele foge da presença de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer o quê? Que nós estamos mortos em nossas ofensas. Então, o homem natural, o coração natural, a mente natural do homem foge da presença de Deus. Então, Deus fazendo-se revelar é uma forma também de amor aos homens. É Deus revelando a sua soberana vontade aos homens. E olha que demonstração bela de amor, não? Deus, né, faz com que homens piedosos, não perfeitos, piedosos, escrevam aquilo que Ele quer que seja escrito para a sua própria glória e para a edificação destes homens, para que estes homens consigam enxergar, né, a luz da graça do próprio Deus. Então, Deus se permitindo revelar de forma verbal, de forma escrita, né? Claro que essa forma escrita que nós chamamos de Bíblia, ela teve todo um processo, mas é Deus se fazendo revelar aos homens. Não porque eles merecem, mas porque a graça de Deus assim o quis. Então, diferente destes homens aqui que trazem novas revelações, e nós temos que tomar cuidado com essas novas revelações, que às vezes estão perpetuando aí em muitas igrejas. Às vezes estão dentro do nosso próprio contexto, pessoas trazendo novas revelações. Não existem novas revelações, tá? A revelação, ela está na Bíblia. E a maior revelação é Cristo Jesus. É o Logos de Deus. É o Verbo de Deus encarnado, como diz João capítulo 1. Tá? Então, temos que tomar cuidado com esses pseudos profetas que muitas vezes estão entregando uma mensagem duvidosa, dizendo assim diz o Senhor, quando deveriam estar calados, aprendendo a lei de Deus de forma humilde, aprendendo a Bíblia de forma humilde, tá? Entendendo a importância em si da disciplina de bibliologia, né? A doutrina da Bíblia, a doutrina que estuda a Bíblia, nós podemos partir para o conceito de inspiração, né? Então, dentro da bibliologia, nós temos a ideia de inspiração. Então, o que é inspiração, né? Então, Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, se você puder abrir sua Bíblia aqui, assim o faça, é sempre aconselhável, né?
que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, esse verso destaca que a Bíblia não é apenas o conjunto textual. Não, não é. Mas uma mensagem viva e eficaz, destinada a moldar o caráter e a nossa conduta. Então, a Bíblia não é um livro de mitologias, como diz filosofias vãs contemporâneas. A Bíblia não é apenas um relato histórico contando a história do povo hebreu. Não, não é. Ela também conta a história do povo hebreu, mas também conta a nossa história. Mas não é isso. De acordo com o relato mencionado bíblico, Paulo escreve a Timóteo: a Bíblia é inspirada por Deus para a instrução do povo de Deus, para edificar. A palavra de Deus é viva. Tá? Então, por isso que nós também não podemos tratar a Bíblia como um livro de receitas. Nós não podemos tratar a Bíblia apenas como um mero livro qualquer de história, de ficção. Não. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém algumas porções que falam de forma inspirada. Não. Ela é, em sua completude, a palavra de Deus. Mesmo naquilo que nós não compreendamos, mesmo naquilo que nós não compreendemos muito bem, ainda assim é a palavra de Deus. Então, toda a Bíblia foi inspirada, soprada por Deus, né? Jesus é a Escritura, e isso aqui é interessante. Algumas pessoas fazem esse dualismo, né? Vocês vão aprender um pouco mais em Antigo Testamento 1 e 2, mas de antemão aqui posso adiantar que alguns fazem esse dualismo, em que o Novo Testamento é sim palavra de Deus e é para a igreja, mas o Antigo Testamento não. Então a gente deixa o Antigo Testamento escondido, porque não é palavra de Deus. E não é isso. Essa não é a ideia. Nós temos que entender que no processo de escrita, por exemplo, quando os evangelistas estão escrevendo, estão vivenciando ali, né, os evangelhos em si, e quando eles estão escrevendo, eles têm como parâmetro a palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? O Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é inspirado. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. E o próprio Jesus associa o Antigo Testamento e fala, né, drasticamente que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Em Lucas 24:44, né, após sua ressurreição, ele declara: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que importa que se cumpra tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus jamais falaria isso se o Antigo Testamento não fosse palavra de Deus, que predisseram sobre o próprio Messias. Tá? Então, tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Cristo. Então, como que nós vamos olhar para o Antigo Testamento e dizer que não é palavra de Deus? O que nós podemos dizer, então? Que há algumas questões teológicas no Antigo Testamento que houve sim uma descontinuidade. Por exemplo, algumas leis civis, algumas leis alimentares, realmente houve uma descontinuidade, certo? Certo. Por exemplo, hoje nós podemos comer, não sei, carne de porco? Sim. Naquele período de tempo, não. Para o povo judeu, não. Animais que vivem no mar, né? Ali não. Hoje não há nenhum problema. Então, sim, há algumas descontinuidades. Porém, há continuidades. Por exemplo, toda a questão apontando para o Messias foi cumprido, certo? Então há uma continuidade aí. A continuidade da promessa sendo cumprida. Outra coisa, os 10 mandamentos. Já ouvi cristão dizendo que os 10 mandamentos não é para hoje. Isso é demasiadamente complicado, tendo em vista que os 10 mandamentos é a lei moral de Deus. E alguns dizem, não, professor, mas acontece que Jesus não menciona os 10 mandamentos. E isso é mais um erro. Quando Jesus ele vai dizer que, né, os 2 mandamentos, é uma síntese dos 10. Veja, síntese não é exclusão daquilo que se há, mas um resumo daquilo que se há. Então, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Como disse Jesus, siga os mandamentos referentes a amar o Senhor. E ame o próximo como a você mesmo. Ele está resumindo a tábua dos 10 mandamentos. Ame o próximo, que são os outros mandamentos.
Então depois tenta pegar os 10 mandamentos e seguir a lógica de que Jesus está fazendo uma síntese ali. Ou seja, Jesus não está dizendo que os 10 mandamentos estão excluídos. Não, porque ali é a lei moral de Deus, é o caráter moral de Deus. É como Deus queria que o seu povo seguisse. E Jesus não veio descumprir aquilo ou dizer para a igreja, ó, a partir de mim agora vocês não precisam mais ter um padrão moral. Não, não. Então, quando, por exemplo, a carta aos Efésios, há várias menções ao Antigo Testamento. Tiago é considerado na teologia como o livro de Provérbios do Antigo Testamento, pelo fato da sua questão literária ser semelhante, pelo fato das passagens, né, que ele se utiliza. Pedro também vai fazer a mesma coisa, se utilizar bastante de passagens do Antigo Testamento. O próprio Mateus vai fazer isso, os evangelistas de um modo geral. Por quê? Porque a palavra que eles tinham naquele momento, né, apesar do Espírito Santo estar revelando para eles a palavra de Deus, mas eles estavam influenciados pela palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Tá? Então nós não podemos perder isso de vista, que o Antigo Testamento é palavra de Deus. Então você que está na sua igreja local, né, você que tem algum cargo de liderança, seja no ensino, você que ministra, pregue e ensine o Antigo Testamento. Outra dica interessante que eu dou para você: tente estudar teologia bíblica, né? Como que esse enredo, né, esse grande enredo, ele está fixado no Cristo. Na teologia sistemática, às vezes nós perdemos um pouco o foco disso, mas na teologia bíblica nós vamos observar que todo o Antigo Testamento ele aponta para o Cristo. Não são histórias aleatórias, tá? Então, essa afirmação ela vai revelar, né, de Lucas 24, 44, que Jesus reconhecia a totalidade da Escritura como testemunho sobre ele mesmo, ressaltando a unidade e continuidade do plano divino na história da redenção. Tá? Então, o Antigo Testamento e Novo Testamento são história completa sobre como Deus está salvando os homens. O plano da redenção sendo cumprido. Deus, né, de antemão, na eternidade, né, o Trino Deus fez um plano redentivo. Este plano está sendo cumprido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, em Gênesis 3:15, nós vamos ver a referência do proto-evangelho, né? A semente da mulher sendo prometida. Isso aponta para o próprio Cristo. No Novo Testamento, nós já vemos, né, iniciamos os evangelhos com o nascimento do proto-evangelho, da semente da mulher. Nós vamos ver Davi apontando como o rei perfeito. Esse rei perfeito apontava para Jesus. Davi não era o rei perfeito, mas ele apontava para o rei perfeito. O próprio Moisés, né, dizendo, vocês não ouvem a mim, mas virá um que vocês ouvirão. Então, que profeta seria este que as pessoas ouviriam? O próprio Jesus, não é? Então, a escritura, né, que Jesus está mencionando aqui é palavra de Deus, é inspirado, é infalível. Inerrância é outro conceito dentro da bibliologia, porque diferente de nós que erramos, cometemos bastante erros, a Bíblia não, tá? A Bíblia não. Então, inerrância é a crença de que a Bíblia, em seus manuscritos originais, não contém erros em tudo que diz. Então, nos manuscritos originais, não há nenhum erro. O que acontece? Hoje em dia, como nós temos traduções de tradução, podemos sim, daqui a pouco a gente vai estudar um pouco mais sobre traduções, pode sim na tradução conter erro, na tradução, né? Mas no texto original, né, nos manuscritos originais, porque nós temos que entender uma coisa, né? Primeiro, essa doutrina é central na teologia. Segundo Timóteo, quando Paulo vai escrever a Timóteo, né, 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada, como nós lemos ainda há pouco, né? Então, esse fator bíblico da inerrância implica que toda a Bíblia é verdadeiramente confiável em todos os aspectos, incluindo história, né, a sua ciência metodológica e ensinos práticos morais, tá? Então, não há na Bíblia nenhum tipo de erro. O que há muitas vezes? Né? As nossas interpretações, por exemplo, você pega uma Bíblia parafraseada, por mais que ela seja interessante para
novos conversos, ou até mesmo para estudos práticos em casa, como ela não é um texto muito literal, né, vai ser ali, uma propensão maior de alguns erros, né? Mas erros, não erros crassos, tá? Não erros gigantes. Mas isso não significa que os escritos originais contenham erros, tá? Depois eu peço que vocês pesquisem um pouco sobre a ideia de inerrância, de forma mais aprofundada, né? Então, a autoridade da Bíblia, né? Mas apenas dando ênfase de que não há erros na Escritura. Alguns que dizem que há erros na Escritura e até citam algumas passagens, às vezes é limitação nossa, limitação de interpretação nossa. Por exemplo, nós temos que também entender que quem convence o homem sobre a Escritura é o próprio Deus. É o Espírito Santo que internamente, não é, coloca a certeza em nosso coração de que a Bíblia é a nossa fonte infalível. Então, muitos homens que dizem que a Bíblia erra, não é, são homens que não têm o Espírito Santo para dizer, para abrir seus corações e mentes, para realmente enxergar a Bíblia como um livro sem erros, né? Aqui eu não estou dizendo que a Bíblia não tem versos ou porções textuais difíceis de se interpretar. Não, não estou dizendo isso. Assim, mas as passagens ou as porções textuais, né, complexas para o nosso entendimento, diz mais sobre a nossa limitação do que a limitação do texto bíblico. Diz mais sobre nós do que o texto, tá? Então, nunca perca isso de vista. Então, a autoridade também da Escritura, né, é um conceito também fundamental. A Escritura é vista como única em questão de regra e fé prática, tá? Então, nós, como cristãos, nós não temos livros, né, fora a Bíblia. É só a Bíblia. Claro que você que está estudando o curso da FTB, os cursos da FTB, sabem que nós sempre recomendamos livros teológicos pastorais. Claro, sempre recomendamos. Recomendamos com entusiasmo as declarações de fé, seja de Westminster, seja a Confissão de Fé Batista, de 1689, ou seja as mais atuais. Claro, nós sempre recomendamos para que os nossos alunos tenham sempre um arcabouço teológico saudável, mas nós jamais iremos dizer que livros substituem a Bíblia. Não. Até porque estes homens que escrevem estes livros devem sempre ter a Bíblia como parâmetro último, como único parâmetro. Tá? Então, a Bíblia é sempre aquela que vai olhar para esses livros e julgá-los. E se a Bíblia, se esses livros contradizem a Bíblia, devem ser descartados, e não o oposto. Então, a autoridade, né, para a vida cristã é sempre a Bíblia. Romanos 15, 4 afirma que tudo foi escrito no passado, foi escrito para o nosso ensino. Então, e mais uma vez aqui, a ideia do passado aqui é a ideia do Antigo Testamento também, tá? Então, inspirado, né? Então, tudo que foi escrito, seja no Antigo ou no NT, no Novo Testamento, foi escrito para a nossa edificação. Então, a Bíblia não é apenas um documento histórico, mas autoridade final em questões de fé e moral. Mas só em questões de fé e moral. A Bíblia, ela é autoridade, não é, final para toda a visão cristã. Então, você vai ter, ou já teve o módulo de cosmovisão cristã, e você sabe o que eu estou falando. Não é? Se você não tem, não se preocupe que você terá. Então, toda a Bíblia, né, ela é autoridade para toda a vida cristã. Há alguns que colocam, né, a verdade absoluta da Escritura apenas para o viés religioso. Isso é nocivo. Né? Por quê? Porque o cristão ele não vive somente na esfera religiosa. Né? O cristão passa a maior parte do tempo na esfera pública. E ele não pode desassociar a sua religiosidade cristã da esfera pública onde ele está, no ambiente público que ele está, seja no trabalho, na faculdade, seja onde for. A Bíblia é verdade absoluta, é inerrante, é infalível, onde é que ele esteja. Então ele está no trabalho, a Bíblia continua infalível, por isso que ele continua crendo nela. Preservação textual, né? Refere-se à maneira como as escrituras foram mantidas. Isso aqui é a questão do milagres, tá, irmão? Milagre. A Bíblia sendo mantida intacta
inerrante, milagre, tá? Deus preservando o seu próprio livro. Claro que os homens estão sendo usados como instrumentos de Deus aqui, mas o milagre é de Deus. Deus mantendo o texto sagrado para chegar até nós. A Bíblia ela é o livro mais atacado da história. Porém, Deus preserva esse livro. Eu estou um pouco gripado, tá, irmãos? Então me desculpem as minhas expressões. No Salmo 119, 89, diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Então Deus sempre está preservando a sua própria palavra. Isso implica, de forma prática, que apesar das cópias, traduções e contextos difíceis, contexto de perseguição, por exemplo, que a fé cristã passou, de livros sendo queimados, de cópias sendo queimadas, toda a perseguição, a essência da mensagem bíblica, ela permanece inalterada. Ok? Infalibilidade textual, né? A infalibilidade se refere à incapacidade da Bíblia de de levar ao erro a questões de fé e prática. Então, a palavra de Deus jamais vai levar alguém ao erro, tá? Por isso que essa incapacidade, no sentido, apesar da palavra incapacidade ser um sentido negativo da coisa, a ideia aqui é justamente o oposto, né? De que a Bíblia não conduz ninguém ao erro. Então, quando você vê homens instruindo o povo de forma errada, quem tá levando as pessoas ao erro não é a Bíblia, são os homens, que estão usando a própria Bíblia para o próprio deleite pessoal, para enganar pessoas de forma duvidosa, talvez com interesses, no mínimo, duvidosos, por assim dizer, fraudulentos, né? Então, na Bíblia não há como levar ninguém ao erro, muito pelo contrário. A Bíblia conduz ao caminho onde há salvação. Essa salvação está em Jesus, né? Nós temos a ideia de revelação geral. A revelação geral, né? Ela está aplicada aos meios pelo qual Deus ele se revelou, ele se revela através da criação e da consciência. Textos como Romanos capítulo 1, verso 20, que diz: as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, têm se percebido desde o princípio do mundo, né? No ato criacional até agora, sendo compreendidos por meio das coisas que estão criadas pelo próprio Deus. Isso indica que a natureza e a ordem do mundo falam da existência do Criador. Então, a revelação geral é Deus se revelando por meio da sua criação. Exemplo prático: quando você vai ao mar, à praia, né, que você olha aquela imensidão de águas, o que geralmente as pessoas fazem? Elas ficam entusiasmadas com tamanha beleza. Aquilo, né, é a natureza dizendo o quê? Ó, existe um Criador. Então, a natureza aponta para os céus. Quando você vê uma bela flor, uma borboleta colorida, quando você vê o cantar dos pássaros pela manhã, quando você vai fazer seu exercício físico, eu gosto bastante de correr. Então, quando eu vou correr, que eu ouço os pássaros, que eu vejo a grama verdejante, as belas árvores, as belas paisagens ao passar correndo, o que a natureza está dizendo? Ó, existe um Criador. Então, a revelação de Deus geral é Deus se revelando em sua natureza geral. Um adendo aqui: a natureza não é Deus, isso é panteísmo, né? Tudo é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus. Não, a natureza não é Deus. A natureza é criação de Deus. O cosmos não é Deus, não é? Deus criou todo o cosmos. Todo ato criado não é Deus. Deus é o Criador, a natureza é a criação. A natureza aponta para o Criador, tá? A gente não pode confundir. Então, a revelação aponta para um Deus que a criou, tá? Já na revelação específica, uma outra questão: Deus se revelou de algumas maneiras, por exemplo, no Antigo Testamento, por meio de visões, né, de sonhos, maneiras bem específicas no Antigo Testamento, né, aos profetas. Mas na revelação específica, refere-se à maneira como Deus se revela de forma mais direta, principalmente através da Escritura.
e da pessoa de Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus em tempos antigos falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, tá? Pelo Filho. Então essa revelação é essencial para a compreensão do plano de salvação e da vontade de Deus à humanidade. Então no Filho, na Escritura, nós temos aí, de forma direta, objetiva, o plano redentivo de Deus, tá? Todo o Antigo Testamento apontava para esse plano, né, que chegou no Novo Testamento e foi cumprido. Ok? Então, dentro da bibliologia, é vital entendermos que a mesma é um campo vital da nossa fé, para a nossa fé. A inerrância, a autoridade, a preservação e a infalibilidade da Bíblia, juntamente com a compreensão da revelação geral e específica, formam a base sobre a qual os crentes podem construir sua vida espiritual e prática. A Bíblia não é apenas um livro qualquer, aleatório, mas a revelação viva de Deus para nós, para a humanidade, que continua a transformar vidas e comunidades. Então, que Deus abençoe sua vida. Né? Eu sou o professor Jackson Moraes. Que você valorize a sua Bíblia, que você estude sua Bíblia, né? Que ela é a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida.